Pessoal, e hoje tem estreia do time do Palmeiras na Libertadores e a mídia já está repercutindo demais essa estreia do Verdão logo mais contra o time do Júnior. Ficou interessado? Quer saber as últimas informações, tudo que a mídia está falando a respeito disso tudo? Então assiste esse vídeo até o final. Palmeiras, que joga fora de casa, estreia na Libertadores contra o Júnior Barranquilla lá na Colômbia. E o Palmeiras motivado para essa edição de Libertadores. A maratona palmeirense e Abel Ferreira cheio de perguntas. Vocês acham que isto é correto? Acham que isto é justo? Acham que isto é cuidar do futebol brasileiro? Acham que isto é cuidar dos jogadores que podem representar a seleção brasileira? Acham que isto beneficia a qualidade do futebol brasileiro? A vitória no domingo contra o Bahia deixou o time com mais folga na liderança do Campeonato Brasileiro. E também para a estreia na Libertadores da América hoje à noite contra o Júnior Barranquilla. Mas antes disso, na última segunda-feira, treino no CT do Vitória, para aí sim seguir para a Colômbia. Até lá, uma longa viagem. Melhor avisar em casa, hein? Quantas horas? 6 horas de viagem. Oxe, mas não é 4 horas? Não. 6 horas? É, 6 horas. E se não tiver ninguém? Primeiro eu vou avisar minha mulher, né? Que é 6 horas de viagem, que eu falei que era 4. Tempo para um bom filme com o Super Carlos Miguel. Tô assistindo Demolidor, lançou agora, Renascido. Bom, você recomenda? Bom, recomendo pra quem gosta de super-herói, assim é maneiro. Tempo também para o atacante Paulinho, que não atua desde julho do ano passado. Ele está treinando normalmente e o Verdão prepara seu retorno. O jogador acompanhou o elenco na partida do final de semana e está integrado também na viagem para a Colômbia. E em pleno voo, todos os cuidados. Mas a sua volta não será agora. Uma viagem que para John Arias é especial. Jogar em casa é sempre bom. Feliz de estar indo para casa, sempre é bom estar perto da família, jogar em casa. Bom, tomara que seja uma grande partida, que a gente consiga uma vitória. Ídolo na Colômbia, o camisa 11 palmeirense roubou a cena, cercado de pequenos conterrâneos. Ontem, o Palmeiras treinou no campo do Colégio Jorge Washington em Cartagena. A partida não será em Barranquilla, porque o estádio de lá está passando por reformas para receber a grande final da Copa Sul-Americana de 2026. E apareceu até um pequeno fã do Vitor Roque. I think he's the best striker in the world. He's my favorite player and I like how he plays because I just think he's the best. Clima leve, no rachão teve até gol do Abel Ferreira, mas estava impedido? Até no treino, Abel? Impedido, não tá impedido? Não. Às vezes os caras pegam a bola de longe. Tá impedido, Abel tá debaixo da trave ali, pô. O atacante Vitor Roque está com o elenco, mas ainda segue cronograma individual com o núcleo de saúde e performance, e não deve ir para o jogo. O técnico Abel Ferreira deve mandar a campo o mesmo time que entrou como titular contra o Bahia, com Carlos Miguel, Giai, Gustavo Gomes, Murilo e Arthur, Marlon Freitas, Andreas Pereira, Maurício, Alan, João Arias e Flaco Lopes. Essa será a estreia do lateral esquerdo Arthur na Libertadores da América. A sensação, assim, sem poder explicar, assim, é uma sensação de felicidade, né? Poder estar estreando na Libertadores pelo Palmeiras, que eu cresci assistindo, né? Vi os 2 títulos seguidos, né? Pela TV, e agora poder estar participando dela é muito legal. Essa será a 26ª participação do Palmeiras na Libertadores da América, a 11ª consecutiva. E os números são expressivos. Nas últimas 10 estreias, foram 6 vitórias, 3 empates e apenas 1 derrota. E mais, o Palmeiras está a 2 gols de alcançar 500 bolas na rede na Libertadores da América. Começa uma nova competição, vamos encará-la como sempre a fazemos. O Palmeiras assim nos obriga à grandeza, à história, a entrar em todas as competições para ganhar, e é isso que nós vamos procurar fazer mais uma vez. Já mostramos uma possível prévia do Flamengo, que joga contra o Cusco. E agora vamos ver como pode se apresentar o Palmeiras diante do Júnior Barranquilla. Abel Ferreira, que será assunto na sequência, deve levar ao campo Carlos Miguel, Giai, que está muito bem na direita, recebeu elogios aqui de vocês. A dupla de zaga confiável, Gustavo Gomes e Murilo. Arthur, que com a lesão do Jefté e também do Piquerez, ganha a titularidade e é promissor, parece ser muito talentoso. Dá para observar um pouco mais, mas as credenciais do início foram positivas. E aí essa dupla de meio campo, com Marlon Freitas e Andreas Pereira, eles dominam o setor. E aí na frente, Maurício, Alan, Arias e Flaco Lopes. Rumo à glória eterna, né, Renato? O quê? Rumo à glória eterna. Começa hoje, Ronaldo.
Vocês já pararam pra pensar que, de repente, lá na frente, poderemos ter um Palmeiras e Corinthians pela Libertadores? Difícil, hein? Eu acho E o difícil. caminho pra entrar na defesa do Palmeiras eu acho aí é o lado difícil direito. porque Aí. o Corinthians não vai limite passar desse nem na fase de grupo. O limite Corinthians não desse passa. time aí Arthur e Murilo. é final de Libertadores. Então, mas só aqui, ó, a entrada pra chegar no gol do Palmeiras Como aqui, é que ó. é, Cicinho? Aonde? Avenida. O limite desse time aí é final de Libertadores. Olha só. também acho. Cici não tá na competição, Cici, você não sabe Aí nem se ganha, vai pro Mundial e perde. Mas assim. Mas vem cá, final vamos da em busca do Libertadores. Tetra, Cicinho. A gente vai em busca do Ronaldão, Tetra. mas quando você olha essa escalação Então. e o que está jogando a equipe, são 25 pontos conquistados no Brasileiro em 30. O Palmeiras agora tem opções. Paulinho voltando, ué. o que muita gente esperava. Paulinho? Paulinho. Tem certeza? Calma, Não, calma, que vai certeza jogar não contra o tenho, Corinthians. mas há uma Preparando. grande possibilidade. Então, mas é um grande time, mas se você for analisar aqui, olhar friamente e analisar Lá como vem. profissional, É. tem duas avenidas ali, ó. Aonde? Arthur e Murilo, é só por ali, ó. Ronaldão, o menininho Murilo é um começando dos agora. melhores zagueiros que Murilo. tem. O Arthur é jovem. Pessoal, rapidinho aqui, vocês acham que essa é a escalação ideal do time do Palmeiras para essa estreia e trazer aí 3 pontos na bagagem? Qual a sua opinião? Deixa aqui nos comentários, hein? Vamos voltar aqui pro nosso vídeo. Vê que o O Murilo, potencial tá depois jogando que muito entrou no bem. bolso do Yuri, não Para. saiu mais. Aonde? Então ali, ó, a avenida pra chegar até o Carlos Miguel, Pelo amor tá de ali, ó, Deus. pela direita. Ronaldão, eu sei que você gosta muito de números e estatísticas do É. futebol. E os dois times que vão se enfrentar logo mais pela Libertadores já jogaram 5 vezes. São 4 vitórias do Palmeiras e nenhuma derrota do Verdão. Então é hoje. Então. Pode ficar tranquilo, Ronaldão. E agora é o seguinte, a torcida do Palmeiras está chateada, muito chateada, porque um golaço de Abel Ferreira em pleno treinamento foi anulado. Mostrar gol em treino. Eu fiz gol de Arbitragem no bicicleta. treino Ai, ai. anulou um golaço de Abel. Olha, que tava à vontade ali de regata, tranquilão. Ó, Não. ó, saiu comemorando e rápido já percebeu que Renato, anularam. É perigoso os treinadores jogarem rachão, viu? Porque eu já peguei treinadores no rachão, os caras davam cada chegada no treinador. Ah, não quer me colocar pra jogar? Então, Tem que ter coragem, Edu. Já cheguei algumas vezes, viu? Mas você nunca fez isso, né? Não, Sempre é era titular, titular, não, titular mas- absoluto, capitão, É, aquela mas aí coisa ele sentiu o toda. gostinho de como é ruim ser injustiçado. Nossa. Sai daí, Cicinho. Algumas mudanças. Pô, o cara é consciente. Hoje temos Palmeiras na Libertadores. Não, ainda não é palpite, Ainda não? não. Ah, Tá é. prévia, Eu já tô por apresentamos. convite. Palmeiras enfrentando o adversário colombiano Júnior Barranquilla. Jogo que não vai acontecer em Barranquilla, e sim em Cartagena. Aqui está a prévia do Palmeiras, super vitaminado. E olha, que ainda não tem Vitor Roque e daqui a pouco terá Paulinho. Edu Dracena. Com esse time aqui, o Palmeiras, na sua opinião, volta com vitória da Colômbia? Com certeza, Renata. Voltará com a vitória sim, porque esse time aí já tá acostumado a jogar, tá bem entrosado, por mais que você falou muito bem, os desfalques, que são desfalques bem importantes ainda. Agora, a gente sabe que é a maneira que o Abel gosta de jogar e rumo à glória eterna, porque a gente já conhece bastante isso aí, né, Eu quero Renato? uma também. E olha só, a gente quer olhar mais o Arthur, que é um jovem que parece ser bem promissor, já que o Piquerez está machucado, está fora de combate. O Giai subiu de produção, chegou à seleção argentina. A dupla de zaga do Palmeiras é super confiável em qualquer Murilo competição. voltou a jogar bola. Claro, essa dupla, Andréas Pereira e Marlon Freitas, parece que eles jogam há 3 anos juntos. Verdade. E aí na frente ele vai de Maurício, que tá ganhando confiança, o Alan, que é aquele motorzinho, velocidade. Tem que voltar vai a pra jogar cima. bola, hein, Renata? Hã? Tem que voltar a jogar bola. Você acha que tá- Tá, deu uma caída de produção aí, o Alan. É jovem, tá oscilando, Edu. Nada mas melhor eu- que uma Libertadores, cobrança, né, irmão. Edu? Ah. E aí o Arias, que está arrebentando ao lado do suspenso. Flaco Lopes. Arias, gente, que jogador é esse? Joga muito. Vai Tá jogar em casa, suspenso. né? É, mas é no final de semana. Contra o Corinthians. Teve gente que falou que ele ia fazer gol contra o Corinthians, mas não vai. Tá suspenso, bebê. Cara, o Palmeiras Agora a Avenida abandonou- Arthur Murilo lá vai Palmeiras estar aberto abandonou o hoje. primeiro volante, cara, pela qualidade dos dois. Aí testou Aníbal Moreno, Emiliano Martínez nos últimos anos. Aí ninguém se firmou porque não precisa, cara. E no finalzinho, quando quer fechar a casa, põe o Lucas Evangelista, né? Ele tem as O elenco é muito bom. artimanhas. O elenco é muito bom. Então, E palpite! é a hora. É a hora. Você começa, Ronaldo. Eu? Júnior Barranquilla e Palmeiras. Vamos falar um pouquinho dessa Avenida Arthur Murilo aí, que o Aonde? pessoal vai passar que nem ó. 2-0. Júnior. Júnior. Sgarbi. Vou te falar a torcida aqui, porque o da Pena tava muito secando São Paulo. 1-0 Barranquilla. É Júnior. Falei pra ele que ia ganhar o São Paulo Cunha. ontem. Palmeiras joga muito bem fora de casa, faz um gol, retranca, fica esperando o segundo. 1-0 Palmeiras. Capelanes. Se entrar com essa escalação, perde. O Júnior Barranquilla é muito veloz, principalmente Meu Deus. pelos lados, É isso aí, cara. lados do campo em que o Palmeiras não é forte. Ele assiste o Júnior Campeonato Barranquilla vai Colombiano. vencer esse jogo por 2-1, me cobrem amanhã. Chico Garcia. O
o Palmeiras na Libertadores é muito embaçado, mesmo fora de casa e na fase de grupos, então atropela. É 2-1. Cicinho, tá quietinho, Cicinho. Porque analisando esse Tá time procurando aí, Arboleda? você não vê ponto fraco, mas assim, eu tenho que ser profissional, né? 1-0 Júnior Barranquilla. Eu vou de 2-0 Palmeiras. Agora é uma bestada. Dracena, você não palpitou ainda pra este jogo. Olha a bestada. Eu vou falar pro meu amigo Chupetinha ali. 3-1 pro Palmeiras. Quem é seu amigo Chupetinha? Gostamos ainda da primeira parte do Vinícius lá na parte central, na região central da cidade. Eu preciso falar que eu gostei ontem também, tá? Vinícius, ontem foi mais eu ou gostei. menos. Hoje não, eu tô aqui pra te praia... defender, porque Hoje é eu valorizei. Praia ontem, água suja, cheia de pedra. Mas isso aí é... Cadeira tudo mas quebrada. Não, calma, Bruno. Eu esperava mais. Não. Hoje tá bonito, por exemplo. Aí a parte mais moderna da cidade. A culpa não foi de vocês. Hein, Vinícius? É o seguinte, ontem a gente tava na praia de Boca Grande, fica na zona empresarial daqui. Se você quiser ir numa praia do Caribe, você tem que pegar um barquinho e andar de barco mais ou menos 1h, 1h30, aí você vai numa praia caribenha. Aqui é a Baía de Boca Grande. Acho que eu empato com o Cícero Melo no visual hoje, viu? Tá empatando pelo menos. Não dá pra ganhar do Rio de Janeiro, mas aqui a Baía de Boca Grande é uma região muito bonita, depois a gente sair do centro histórico e passar por aqui. Hoje a temperatura a gente pode ver lá no fundo, o tempo tá nublado, temperatura na casa dos 33 graus, calor, com tempo nublado, é um calor úmido, você fica parado aqui, você já fica suado, e essa é uma das principais preocupações do Palmeiras. Pessoal, rapidinho aqui, qual será a maior dificuldade do time do Palmeiras hoje contra o time do Júnior? Qual a sua opinião? Deixa aqui nos comentários, hein? Vamos voltar aqui pro nosso vídeo. De Barranquilla, né? É o desgaste físico que vai encontrar. O Palmeiras saiu de um jogo em Salvador e agora vem jogar no litoral do Caribe, em Cartagena. Então é um desgaste realmente do jogo lá em Salvador e na sequência agora na estreia da Libertadores. Então essa foi uma preocupação do técnico Abel Ferreira, por isso ele chegou antes. O Palmeiras chegou aqui na segunda-feira, fez um treinamento no colégio que fica um pouquinho distante aqui do centro de Cartagena, mais ou menos 20 quilômetros, e nesse treinamento ficou ali a questão do Vitor Roque, que não participou do treino mais uma vez. Por isso, dúvida não, deve ser desfalque para o jogo, está fazendo um trabalho individualizado, mas o Paulinho sim levantou aí uma possibilidade, levantou até uma expectativa, porque ele participou normalmente do treinamento aqui na terça-feira, e ficava a esperança dele ficar pelo menos no banco de reservas, estrear na temporada, mas não. A gente foi atrás de informação, a informação é que o Paulinho ainda está se ambientando ao grupo, vai treinando aos poucos, a expectativa é que ele entre daqui mais ou menos 15 dias, ainda não será relacionado para esse jogo. Se for, será uma grande surpresa. O Palmeiras tem problemas na lateral esquerda, né? O Jefeté não veio, o Piquerez vai se recuperar da cirurgia aí no tornozelo, o Arthur, garoto de 20 anos, vai fazer a sua estreia na Libertadores. Ele já jogou de titular na última partida contra o Bahia, mas agora estreia na Libertadores para um garoto de 20 anos e o Palmeiras vai botar à prova a sua boa fase. Vamos ouvir então o que falou o técnico Abel Ferreira sobre essa estreia do Palmeiras aqui em Cartagena, nesse calor. Parado aqui, Bruno, ó. Sensação de felicidade, né, por ele estar estreando na Libertadores pelo Palmeiras, que eu cresci assistindo, né, vi os 2 títulos seguidos, né, pela TV, e agora poder estar participando dela é muito legal. A gente tava numa recuperação ontem no hotel, hoje também. Isso pôde ajudar a gente a dar uma reparada nas pernas, né? Que deu uma cansada, né, da viagem, né? Direto de Salvador pra cá. Eu acho que a gente vai estar 100% apto para amanhã dar o nosso melhor. Estou muito feliz, muito gratificante pelo trabalho também ser reconhecido. E agora é focar no jogo da manhã, se Deus quiser, sai com a vitória. É isso aí, Bruno. Ontem, então, o treinamento do Palmeiras, sem a participação do Vitor Roque, Paulinho fez o treino, mas o Palmeiras vai levar esses 2 desfalques para o confronto contra o Júnior Barranquilla. Como a gente falou na primeira entrada, é um estádio acanhado, o Palmeiras vai também sentir essa pressão, 18 mil lugares, a capacidade do estádio aqui em Cartagena, todos os ingressos já foram vendidos já na segunda-feira, né? O estádio do Júnior Barranquilla está passando por reformas por conta da Copa Sul-Americana, é um estádio para capacidade de 45 mil torcedores e fica lotado em jogos de Libertadores. Imagina então aqui em Cartagena, não tem jogo de Libertadores em Cartagena desde 2017. O Júnior Barranquilla mandou 2 partidas aqui naquela ocasião na fase pré-Libertadores contra Carabobo e Deportivo Cali. Agora é contra o Palmeiras, fase de grupos, e vai mandar os seus 3 jogos aqui em Cartagena. Então é o adversário, é o calor, esse calor úmido, e também a pressão do estádio
para 18 mil torcedores que estará lotado. Bruno. Continua aí, Vinícius, para a gente seguir a nossa conversa envolvendo então a estreia do Palmeiras. Claro, tem como principal personagem um jogador da casa, o colombiano John Arias, e é justamente quem está no nosso telão com alguns números desde sua estreia pelo Palmeiras. É quem mais atuou, olha só, 11 jogos, 3 gols, uma assistência, então ele participa aí de um gol a cada 164 minutos, vitórias garantidas com gol ou assistência, nossa, já são 3 gols nos últimos 4 jogos. Ele tem jogado, não é, Mari, ali pelo lado esquerdo do meio de campo / ataque do Palmeiras, porque o Alan joga do lado direito. Pois é, tinha essa dúvida, né? Quando ele chega ali, no momento em que o Maurício também cresce de produção, aí tem o campeonato estadual, o Abel mexe justamente na final, né? Que ele tira o Alan da equipe e coloca o John Arias. Mas assim, era questão de tempo e pouco tempo para ele se tornar titular do Palmeiras, porque o Arias ele sai daqui num bom momento pelo Fluminense, num ótimo momento, aí tem essa janela de Wolverhampton, mas ele volta assim, continua num grande nível físico, é muito inteligente, pela seleção também joga muita bola, então é um jogador que entrega demais. Ele dá essa opção pro Abel de atuar nos lados do campo, né? Então se ele quiser tirar o Alan, ele desloca o Arias para a direita, quando ele quiser tirar o Maurício, ele desloca o Arias para a esquerda. Agora com a ausência do Piquerez, ele chama muito essa responsabilidade também pelo lado esquerdo. Então, assim, é um jogadoraço. E como o Vitor Roque não tem jogado, então tem jogado os 3, né? O Maurício, o Alan e o Arias. Pro final de semana aí muda, porque aí o Arias tá suspenso. No clássico, né? O Arias acabou tomando cartão amarelo. Cartão amarelo bobo até, né? Baixa, né? Mas acabou... Mas enfim, também tá jogando direto, né? Jogou todos os jogos, vai jogar o 12º e aí não era o que ele queria, mas vai acabar descansando também, justamente por conta desse cartão amarelo, da suspensão. Já dá pra falar já em principal jogador, assim, desde que ele estreou pelo Palmeiras? Isso é muito bem, parece que distribuído, não é? Eu ia falar isso, acho que distribui muito bem, principalmente com o Flaco, né, cara? Não tem como tirar o protagonismo do Flaco, dos dois volantes, do Marlon e do Andrés. Porque... E aí, pessoal, vocês acham que essa escalação, rapidinho, essa escalação do time do Palmeiras é o suficiente pra vencer o time do Júnior hoje fora de casa? Qual a sua opinião? O que é que vocês acham? Deixa aqui nos comentários, hein? E o Flaco Lopes, hoje vai fazer mais gols aí pelo time do Palmeiras? Deixa aqui também a sua opinião. O jogo passa muito por eles dois o tempo todo, e aí a gente vai falar novamente, todas as vezes que esse time do Palmeiras encontrou algum tipo de dificuldade, o Andrés Pereira foi lá e bateu alguma falta, bateu algum escanteio, e aí sai um gol do Palmeiras pra dar aliviada, pra dar uma tranquilizada pro time voltar, conseguir rodar a bola com um pouco mais de tranquilidade. E o Arias ainda tem disso também, né? Ele acelera quando tem que acelerar o jogo, seja pelo lado direito ou pelo lado esquerdo. Quando precisa ele vai, é um pouco mais incisivo, mas também consegue ir lá aquela mastigada na bola, né? E vai ficar rodando lá no próprio eixo, que até o adversário fica revoltado, começa a dar pontapé nele, e ele não cai no chão, fica esperando a falta, então ele consegue fazer essa mescla assim, né, de um jogador que quando precisa acelera, mas também consegue ali dar uma temporizada no jogo, enfim, consegue acionar os atacantes também. Eu vou voltar lá com o Vinícius, que tem um convidado, e Vinícius chamou a nossa atenção aqui quando o Vitor Roque falou assim, a gente teve o nosso trabalho reconhecido, e imagino isso por conta também do que foi a recepção de torcedores e da imprensa aí local? Foi sim, Bruno. O Palmeiras chegou com muita festa aqui no aeroporto, segunda-feira, torcida de Cartagena, torcida colombiana, fazendo festa pro Palmeiras, que dificilmente vem jogar aqui. Estou do lado aqui do Joaquim Brasil, companheiro da equipe da ESPN da Colômbia, é brasileiro, mas mora aqui em Bogotá, trabalhando para a ESPN, está aqui também em Cartagena para a cobertura de Júnior Barranquilla e Palmeiras. E queria repassar essa pergunta para você. Como os colombianos analisam o time do Palmeiras e como os torcedores é o grande bicho-papão do grupo? Prazer, Nicolete, Bruno, Jailson, Mari. O futebol brasileiro é muito visto na Colômbia, respeitam muito os times grandes, respeitam muito o Palmeiras, tanto os hinchas colombianos, os torcedores, mas também o técnico, né? O técnico vai mudar a tática do time, vai colocar um volante mais, respeitando isso que você tá falando. Conhecer o Palmeiras, conhecer o poder do Palmeiras. O Júnior é um dos times que mais ataca no futebol colombiano. É um time da costa, é ofensivo, o time da costa, o futebol da costa na Colômbia sempre ataca, eles jogam muito pelas pontas, tem atacantes de seleção Colômbia, mas hoje ele vai cuidar um pouquinho precisamente por isso, porque conhece muito o Palmeiras. Ô Joaquim, a gente estava discutindo ali o John Arias, como ele é claro que é um ídolo nacional, né? A gente já percebeu aqui, muitos torcedores fazendo festa também pela chegada do John Arias, mas qual o sentimento do torcedor colombiano quando ele vem com o Palmeiras, assim?
O torcedor colombiano tem muito poucos ídolos. A Colômbia tem muito poucos ídolos, grandes jogadores que foram para o exterior e que conseguem ter uma estrela. O John Arias hoje é um dos grandes ídolos do futebol colombiano. Hoje o jogo é aqui em Cartagena, não é o estádio de Barranquilla, o Metropolitano, onde joga o Júnior. Então é muito provável que grande parte dos torcedores que vão vir também ver o John Arias. Vão vir, não sei se torcer para o Palmeiras, mas vão torcer para o John Arias. Se o John Arias fizer gol, vocês vão ver na torcida mais de um gritando também para ele, porque o torcedor colombiano segue muito os jogadores que estão no exterior. Você é fã do John Arias? É ídolo? Cara, eu sou fã. Tô perguntando isso porque ele é tricolor, nasceu no Rio de Janeiro. Eu vivo há 20 anos na Colômbia, trabalho na ESPN Colômbia há mais de 10 anos, sou tricolor, sabe? Assim, fui no Maraca ver a Libertadores, pedi aqui 10 dias, falei na ESPN Colômbia, preciso de 10 dias, fui lá torcer. Cara, futebol é assim, né? A Leila deu certo, o Bittencourt deu mole e voltou. É isso. Vai xingar o John Arias amanhã, isso quer dizer. Não posso falar aqui. Mas, cara, jogadoraço. É isso, Bruno. Isso, não, só uma coisa, o jogo então é em Barranquilla, em Cartagena, desculpa, onde vocês estão, e vocês falavam que é um estádio, né, mais acanhado, de mais pressão, mas o Júnior, ele jogando aí, ele se torna mais forte ou mais fraco do que quando joga em casa mesmo? Provavelmente mais forte. O campo é menor. Enfrentando o Palmeiras, eu acho que mais forte. Porque o Júnior precisa se cuidar. A grande debilidade do Júnior, assim como ele é muito forte na frente, atrás, cara, todo jogo mete gol. Todo jogo eles sofrem muito. Então eu acho que esse campo pequeno, torcida, 18 mil pessoas, vai estar lotado. Eu acho que é algo a favor deles. É uma coisa que a gente tem que ter muito presente. O Júnior não vai sair para se defender. O Júnior vai sair para jogar com o Palmeiras. isso é melhor para o Palmeiras? É provável. O Palmeiras gosta disso. O Palmeiras gosta disso, o Abel gosta disso. Mas é a forma do Júnior jogar também. Vai se cuidar com um volante mais, que é o Guilherme Celes, jogador que já jogou no Benfica, Seleção Colômbia. Ele vai colocar ele aí na metade com o Rivas e com o Rios, para segurar um pouco, mas vocês vão ver um Júnior que vai sair para atacar. Vamos ver se confirma isso aí, porque o Palmeiras tem excelentes números jogando na fase de grupos da Libertadores, 88% de aproveitamento com o técnico Abel Ferreira. Bruno? Vinícius, obrigado. Joaquim também. O Joaquim falava de poucos ídolos do esporte colombiano. Um se despediu há poucos dias, que é o Nairo Quintana, ciclista que foi campeão do Tour de France e do Giro de Itália. Tá vendo? História. O Nairo Quintana se despediu essa semana passada. Você gostou do visual aqui, Bruno? Gostei, tá aprovado. Certamente foi a escolha do Joaquim, porque você não entende nada daí. Quando Para, Bruno! Meu Deus do ficou céu. a sua escolha, foi uma tragédia. Pessoal, hoje, qual o seu palpite para essa partida entre Júnior e Palmeiras? Qual a sua opinião? Deixa aqui nos comentários, hein? O seu palpite aí que vocês esperam. Comenta aqui embaixo. Vamos voltar aqui pro nosso vídeo. Bruno! Caraca, cara, coitado, cara. Que isso, gente? Você tem razão. Se tá na mão da Fernanda Amalfi, que é nossa produtora, ou do Joaquim, é certeiro o lugar. Se deixam pro Vinícius Nicoletti escolher... Para, Bruno. Nossa. Bom, o Vinícius tá viajando, o Abel também. Imagina o mau humor do Abel, que não vai viajar pra caramba, não vai dormir e vai ter que jogar derby. E ainda não vai ver o tempo bonito com o mar do Caribe. E ainda não vai ver o sol de Cartagena. Exatamente. Bom, tem viagem longa e é uma das questões da experiência de Libertadores. Nós temos que criar condições num país que é continental. Não estamos a jogar em Portugal, nem estamos a jogar em França, nem estamos a jogar em Espanha, nem estamos a jogar em Itália, estamos a jogar no Brasil. Nós agora viemos 3 horas para chegar aqui, amanhã saímos 6 horas para ir jogar ao Peru, à Colômbia, e depois 6 horas para cá, 2 dias depois ir jogar ao Corinthians. Eu faço uma pergunta a quem organiza. Vocês acham que isto é correto? Acham que isto é justo? Acham que isto beneficia a qualidade do futebol brasileiro? Ricardo Spinelli está aqui com a gente, Ricardinho do Data ESPN, que tem todos os dados do mundo de qualquer coisa, inclusive das viagens internacionais de Libertadores, não é, Ricardinho? Exatamente. Bruno, bem-vindo. Obrigado, boa tarde para você. Bruno, Mari, Jailson, amigo fã de esportes em casa. O Abel Ferreira me pautou aqui, porque com essa entrevista coletiva dele no domingo, após o jogo contra o Bahia, eu dei uma sugerida aqui da gente discutir justamente essa questão das viagens. A viagem que seria para Barranquilla, no caso é para Cartagena, é a maior viagem que o time brasileiro vai fazer nessa fase de grupos inteira. Tá? O Palmeiras não é o time que, somado com as viagens, vai fazer a maior quantidade de quilometragens ao longo da fase de grupos.
Mas essa perna é a mais longa. Exatamente. Quem é o recordista nesse caso é o Fluminense, mas nesse caso essa ponte aérea é a maior. Então, o Palmeiras, vamos colocar primeiro na tela os números, preparamos aí uma arte com os números das viagens do Palmeiras a partir de sábado para o jogo contra o Bahia. Então, o Palmeiras sai de São Paulo, vai para Salvador, eu estou aqui com o touch na mão e estou fazendo aqui também só para fazer uma graça, mas na verdade é mais fácil aqui. Vamos lá. Então, o Palmeiras saiu de São Paulo e foi para Salvador, uma viagem de quase 1.500 quilômetros. Tá? Então, 1.455 quilômetros de São Paulo até Salvador. Domingo, então no sábado fez essa viagem, já no domingo ganhou de 2-1 do Bahia, um resultado importantíssimo para se manter e aumentar a vantagem na liderança do Brasileirão. Depois, o time treina no CT do Vitória, na segunda-feira, faz o treino lá no campo do Vitória, no CT do Vitória, antes de viajar direto de Salvador para Cartagena. Então, essa viagem de segunda-feira para Cartagena foram quase 5.000 quilômetros. Então, agora o Palmeiras chega lá na segunda-feira à noite, treina na terça e já tem logo o jogo de quarta-feira que o Fã de Esportes vai acompanhar aqui com a gente nos canais ESPN. Naquele calor todo e umidade que o Vinícius estava contando. Exatamente. E aí, Bruno, essas duas viagens somadas vão dar mais de 6.200 quilômetros de São Paulo, Salvador e depois Salvador para Cartagena. Imagina se voltasse de Salvador para São Paulo e depois fosse para Cartagena. Então, o planejamento é importante nesse caso para os times brasileiros. Essa viagem de 6.296 quilômetros é maior do que, aí vamos lá, para o que o Abel falou. Não estamos a jogar na Europa, não estamos a jogar na Itália, aqui é Brasil. Então o Abel já deu essa letra. A maior viagem que um time na UEFA, né, qualquer time na Europa tem para fazer em uma competição da UEFA, de uma ponta a outra de capitais, é de Lisboa até Astana, no Cazaquistão. E aí na tela, olha a distância. 6.163 quilômetros, Bruno. Então, a viagem do... o Palmeiras, em 3 dias, em 2 viagens em 3 dias, já supera a maior viagem possível que um time da UEFA faria em Champions League, Liga Europa, seja lá onde for. Sendo que lá a maior parte está concentrada ali naquele caminho, né? Exatamente. Exato. Ali de, França, Espanha, Inglaterra, né? Itália ali. Itália, exato. E aí o terraplanista chora, né? Porque vai achar que essas duas linhas, elas são... Mas é uma mais curta que a outra. Né? Parece que a linha europeia ela é muito maior do que a soma de São Paulo, Salvador e depois Salvador, Cartagena, mas não é por causa do globo terrestre. Claro. Vamos lembrar que a Terra não é plana, então por causa da curvatura do planeta Terra, a gente tem essa sensação de que essa linha toda aqui, ela é muito maior do que as duas, mas não é. Essas duas aqui somadas são maiores do que aquela lá. Pois bem, pessoal, até mais um vídeo, né? Como tá falando aí nas enquetes, né? O Palmeiras vai ter uma das viagens mais longas, né? Aí nessa temporada. O Palmeiras que sofre demais, né? Nessas viagens. Essa de viagem atrapalha demais ali. Mas o que é que vocês acham que pode acontecer hoje, né? Nessa partida entre Júnior Barranquilhas e Palmeiras? O que é que vocês acham? O que é que vocês esperam também a respeito de tudo isso? Vocês acham que hoje o Palmeiras vai conseguir trazer um bom resultado para casa? Uma vitória excelente, né? Estrear, né? Com 3 pontos seria algo sensacional. Lembrando que o Palmeiras invicto, né? Aí praticamente nessa Libertadores, né? Perdeu ali só aquela final. Mas esse time do Palmeiras, querendo ou não, é um time a ser batido, tá? E o Palmeiras ainda vai fazer algumas reformulações, tá? Ainda vai trazer aí alguns jogadores que estão na mira do Palmeiras. Lembrando que depois desse jogo, o Palmeiras volta a campo no domingo, no clássico, no derby, dentro da Xerox copiadora lá. Então, um resultado muito importante esse jogo de hoje. Pode sim dar um ânimo a mais, um gás a mais para o time do Palmeiras e vencer o derby também pelo Campeonato Brasileiro. Mas e aí, qual a sua opinião? O que é que vocês acham? O que é que vocês esperam desse time do Palmeiras para logo mais, às 9h30 da noite? Vocês acham que o Palmeiras vai conseguir ali uma baita vitória? Vai conseguir uma vitória sofrida? Qual a sua opinião? O que é que vocês acham? O Palmeiras vai surpreender o Júnior vai surpreender o Palmeiras? Futebol é isso. Mas na sua opinião, acha que hoje o Palmeiras tem time, né? Tem ali grandes chances de sair
com um bom resultado, né, voltar para casa com os 3 pontos na bagagem, ganhar gás e ânimo ainda mais para enfrentar o time dos caras no próximo domingo pelo Campeonato Brasileiro? Qual a sua opinião? O que é que vocês acham? Deixa aqui nos comentários, hein? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu like, comenta aqui embaixo, ativa o sininho de notificações, e se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima.